novembro acontece a COP26, que é uma conferência internacional para discutir mudanças climáticas em todo o mundo. E o Brasil, é claro, vai estar representado. E para falar sobre esse assunto, o programa Entrevista Especial conversou com o secretário municipal de São Paulo de Mudanças Climáticas, Pinheiro Pedro. Vamos ver? São Paulo vai sediar agora a pré-COP. Mas até para as pessoas se situarem, eu queria que o senhor explicasse para a população do que se trata a COP. COP26, que vai acontecer em novembro, em Glasgow, né? Isso. A COP26, como o próprio nome diz, é a Conferência dos Países Parte do Tratado Internacional de Mudanças Climáticas. Portanto, todo ano, os países que compõem o Tratado de Mudanças Climáticas se reúnem para definir diretrizes ou o acompanhamento do cumprimento dos compromissos que são estabelecidos para o enfrentamento da mudança do clima, que é um fenômeno planetário. Então, a COP26 é o 26º encontro dos países em função do tratado e que deve se realizar agora em Glasgow, na Escócia. Essa é a finalidade da COP26. E agora a pré-COP, que São Paulo agora vai sediar. Qual que é o objetivo? É uma preparação para a COP26? Nós temos observado que o enfrentamento das mudanças do clima se faz nos locais. Então, é o que eu costumo dizer, a COP26 é aqui, é em São Paulo e em todas as cidades do planeta, porque é a partir dos governos locais que o cidadão pode iniciar o enfrentamento às alterações do clima que lhe afetam. Então, a pré-COP, que vai ser realizada em São Paulo, ela é muito importante. Afinal, São Paulo é a 4ª capital do planeta, é o 3º orçamento do país, né? E sozinho responde por 25% da frota de veículos do país, né? E nós sabemos que a frota de veículos em São Paulo é responsável por mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa em nossa cidade. Portanto, é muito importante o engajamento da cidade de São Paulo nesse esforço global de enfrentamento da alteração do clima. O senhor citou bem a questão da emissão de gases. Essas mudanças climáticas se manifestam de várias formas ao redor do mundo, desde o derretimento de geleiras até a mudança de temperatura no mar. Em São Paulo, especificamente, nas grandes cidades brasileiras, a questão da emissão de gases, gás carbônico principalmente, é a principal questão a ser debatida, a ser trabalhada, ou tem alguma outra que o senhor acha importante ressaltar também, até para a população se atentar? Não, é fundamental nós observarmos que o Brasil é um grande responsável por emissões de gases de efeito estufa pelo desmatamento, né? Nós temos uma cobertura vegetal muito grande em nosso país, né? E temos também contribuído aí com a alteração do clima, com essa aceleração desses processos pelo desmatamento. E o desmatamento ocasiona fenômenos extremos de alterações do clima. É um grande exemplo disso. Não só pela emissão de gases poluentes por conta da sua atividade industrial e da mobilidade dos veículos, mas principalmente pelo desmatamento. Nós estamos agora, neste momento, sofrendo com a seca, ou seja, o esgotamento de nossos recursos hídricos, que se deve em grande parte ao desmatamento, e devemos sofrer nos próximos meses o problema das inundações ocasionadas pelas chuvas em excesso, que também acabam provocando enchentes por conta também do desmatamento, da impermeabilidade de nosso solo. Então, São Paulo é um grande exemplo, porque nós temos aqui Amazônia, Bangladesh e Nova York na mesma cidade. E temos, portanto, um grande problema aí de defesa dos nossos mananciais, que são responsáveis só em São Paulo pelo abastecimento de 5 milhões de pessoas na zona sul da cidade. O restante da nossa água já vem de outra bacia que, nesse momento, está se esgotando. Então, é um problema muito crítico. A água, no meu entender, é um dos grandes, se não o maior problema que nós enfrentamos hoje em nossa cidade. Agora, com relação ao papel do poder público, queria que o senhor citasse algumas ações que São Paulo vem desenvolvendo para contribuir com essa causa.
Bom, desde quando assumiu o governo, o prefeito Ricardo Nunes tem se empenhado com a questão relacionada às mudanças do clima. A primeira nomeação do Ricardo Nunes ao assumir a prefeitura após o falecimento do prefeito Bruno Covas foi a minha, nomear um secretário executivo de mudanças climáticas e aprovar o plano climático da cidade de São Paulo. É um plano que possui 60 objetivos, 43 tarefas e metas estratégicas importantes que dizem respeito à redução dos gases de efeito estufa em nossa cidade em pelo menos 50% até 2030 e zerar as emissões em 2050. É um compromisso bastante ousado que a cidade de São Paulo adotou. Para tanto, nós já estamos produzindo algumas ações muito efetivas. A primeira delas é a defesa dos mananciais. Temos feito operações de desfazimento de loteamentos irregulares em áreas de mananciais, grandes operações, algumas vocês mesmos já noticiaram, né? Que envolvem, inclusive, uma atividade de policiamento. Também estamos trabalhando bastante com o plano preventivo de chuvas de verão na cidade de São Paulo. Já efetuamos, somente neste ano, 140 obras de jardins de chuva na cidade de São Paulo para reduzir os índices de enchente, de inundação e aumentar a permeabilidade do solo urbano, além de obras de correção de drenagem urbana. E estamos também trabalhando com um plano de metas que visa colocar em circulação na cidade de São Paulo pelo menos 2.400 ônibus movidos a eletricidade até 2024. Corresponde a 20% da nossa frota concessionada na cidade de São Paulo. São metas que já estão hoje em pleno cumprimento e que estão a cargo da execução deste plano climático da cidade. Agora, quando se fala nessas questões, por exemplo, derretimento de geleiras, aumento da temperatura no mar, desmatamento, como o senhor citou, parecem questões distantes da população, do morador da periferia, por exemplo. E no próprio material de divulgação da COP, ele ressalta que o objetivo é aproximar essas pessoas, trazer essas pessoas para o debate e para a discussão. Então, eu queria que o senhor enfatizasse a importância do papel e até inserir esse morador nessa questão. Como ele pode ser inserido, como ele pode visualizar isso no dia a dia? Olha, eu costumo dizer que pegada de carbono, que é uma coisa que parece muito distante de todos nós, né? Pegada de carbono. Pegada de carbono é pé no barro para a defesa do que resta de nossas florestas. Nós precisamos cuidar do verde em nossa cidade. O verde é um grande responsável pela estabilização do clima em nossa cidade. Portanto, cada cidadão, em cada quarteirão, em cada bairro, deve procurar melhorar as condições de habitabilidade, preservando as árvores em nossa cidade. Nós temos 48% de nossa cidade com cobertura arbórea de árvores. Precisamos ultrapassar os 50% rapidamente para termos um mínimo de estabilidade climática em nossa cidade. O outro ponto, que é muito importante, e isso a gente tem falado bastante, inclusive nas periferias da cidade de São Paulo, é preservarmos o pouco que resta dos nossos cursos d'água. São muito poluídos, eles costumam ser abarrotados com objetos que são jogados pela população local, principalmente aquela que vive na beira desses córregos, desses rios, muitos deles ainda não canalizados, não corrigidos, e isso ocasiona grandes períodos de enchentes, de inundações que prejudicam a todos e causam muitas doenças. Isso é um grande problema na cidade de São Paulo, principalmente nos períodos de chuvas, que nós deveríamos enfrentar aí a partir do mês de novembro. Então, são coisas como essa que nos fazem estar muito próximos das alterações do clima que o planeta sofre, né? E nós sentimos aqui na cidade de São Paulo essas alterações, principalmente pelos períodos de seca e pelos períodos de chuva, né? E frio intenso, o que faz também com que nos lembremos da necessidade de desenvolvermos a agricultura urbana
para aumentar a nossa resistência enquanto cidadãos a esse enfrentamento do clima. Tá aí mais um convidado renomado que fala para o programa Entrevista Especial. E aqui é sempre assim. Então continue ligado e até a próxima.